Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Estação Hamburgo especial desta sexta-feira. Hoje, dia 13 de dezembro de 2019, está no ar o nosso Estação Hamburgo. Hoje para tratar de um assunto muito especial para toda a nossa comunidade, na verdade para toda a vida, né? A gente não é nada sem água, é o necessário mínimo para que exista vida no nosso planeta. Como está o cuidado da nossa água aqui na nossa região, especificamente no Novo Hamburgo? Convidei os representantes da nossa Comusa para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto nesse momento que está chegando o verão, né? Dias quentes nessa semana que passou, e que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre a qualidade da nossa água e o que vem pela frente. A gente tem o desafio do esgoto também. O presidente e o seu ministro da Economia colocou novamente isso na pauta, dados os números do Brasil que são alarmantes em relação à forma como a gente cuida dos nossos dejetos, né? Daquilo que a gente joga na água achando que a água leva e está tudo resolvido. Está tudo resolvido para nós. Aí começa um problema maior ainda para essas pessoas, para a nossa instituição e para a nossa municipalidade como um todo. Seja muito bem-vindo, grande prazer te receber aqui, diretor-geral da Comusa, amigo Márcio Liders. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente para tratar de um assunto que é o nosso dia a dia, que é a água da nossa comunidade, da nossa Novo Hamburgo. Não tem vida sem água, né? É verdade, com certeza. A gente está bem nesse quesito? Olha, nós estamos cada vez mais preparando a nossa companhia, né? Que então também durante um tempo não vinha fazendo investimentos que eram necessários para a gente poder modernizar, né, reduzir custos e efetivamente a gente fazer o trabalho que precisa ser feito, que é um trabalho de entregar uma água de qualidade e também prestar um serviço cada vez mais ágil, né, e com menor custo para a comunidade. Então a gente vem trabalhando forte nisso e vem dando sim um bom resultado nesses últimos tempos aí, desde o início do governo Fátima. A gente lembra de alguns anos atrás, os problemas com a água em Novo Hamburgo eram gigantes, né? Tanto que levou a decisão da municipalidade de encampar a água para o município, né? A gente está muito longe daquela realidade daqueles tempos, mas ainda são problemas recorrentes, principalmente nessa época de calor, de maior consumo, a falta de água. É verdade. Quem lembra, né, quem conviveu com isso, eu convivi, o Rodrigo conviveu, né, os espectadores, muitos deles conviveram com isso também. Nos anos 90 nós tínhamos um problema muito sério, né, com a falta de água em Novo Hamburgo, principalmente nas zonas mais altas. E a gente conseguiu, efetivamente, fazendo uma campanha, em toda a comunidade se envolveu, para que tornasse a água municipalizada. Né? E aí, então, a partir daí que a Comusa iniciou a sua encampação, né, retomando os serviços da Corsã, quando, enfim, terminou o contrato, né, de concessão que havia. Então, até é importante a gente falar disso agora, porque estamos muito próximos, né, do aniversário que foi na semana passada dos 21 anos da Comusa. Então, até nós temos uma campanha que foi lançada no ano passado. Que se celebra com muita alegria. Né? Exato, a água é nossa. Isso. Né? A água efetivamente é nossa, e a partir daí os problemas que nós tínhamos de abastecimento começaram a ser reduzidos cada vez mais, mas como tu bem disseste, ainda temos muitos enfrentamentos a serem feitos. Né? Nós temos uma rede que ainda está praticamente 55% para falta ainda para ser substituída. Né? Nós temos uma rede muito antiga em alguns pontos da cidade e isso também demanda um custo bem elevado de substituição. A gente tem gasto em torno de 4,5 milhões ao ano, né, de substituição de redes, para que a gente não tenha mais esses problemas. Então a gente vem observado no mapa, depois até o engenheiro ali que me acompanha pode falar um pouco mais também desse trabalho técnico que a gente vem fazendo, mas ao longo do tempo a gente está percebendo que onde já houve a substituição de rede, onde a gente já fez esse investimento, tem menos intervenção. E além disso também a gente tem trocado a rede do meio da rua para a calçada.
Com isso, o custo para a gente de manutenção é muito menor e também a intervenção na vida das pessoas passa a ser muito menor, porque hoje, para te fazer um conserto, tu tem que abrir a rua, né? O custo também de manutenção é elevado porque tem que cortar asfalto, depois tem que refazer asfalto e nós Nunca ficamos... fica a mesma coisa. Exatamente, Né? nós sabemos e todos transitam pela cidade o problema que isso é para todos nós. Eu também ando de carro na cidade, assim como os telespectadores, assim como o Rodrigo, e isso com certeza é um problema para todos nós. E o custo também é elevado disso. Ari Borges dos Santos, engenheiro civil, diretor técnico da nossa Comusa, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, uma satisfação estar aqui no teu programa, os telespectadores aí, boa noite a todos. E dizer que a Comusa, né, através dessa direção, estamos empenhados em melhorar ainda mais o sistema de abastecimento de água da nossa comunidade, né? Como o diretor Márcio falou, a gente está hoje trabalhando numa questão que é a substituição de redes, bastante empenhada para que seja feito o maior número de substituições. Como o Márcio falou anteriormente, a gente está com 53% ainda de redes antigas. E redes antigas é problema, né? É problema de manutenção e problema de falta d'água, né? Eu acho que dessa forma, investindo, né, nessas questões aí, a gente eleva a qualidade do serviço da Comusa. É verdade que a gente tem tubulação no centro, tinha até pouco tempo, mais de 50 anos? Tinha, e essas tubulações, uma pena que eu não trouxe para os telespectadores ver de que forma ficam essas tubulações, né? Elas começam a estrangular, né? E isso é um problema muitas vezes de falta d'água, né? E aí o que acontece? Com o passar dos anos, isso vem a prejudicar o abastecimento. Então a gente está fazendo essas substituições, né, já com PAD, que é um produto já de uma qualidade melhor do que era antigamente. Então, nesses casos... Que material é esse? Ele é um produto que... Eu não sei as especificações exatas dele, mas ele é uma tubulação que é do polipropileno, né? Derivado do petróleo, né? Na verdade. Então, a gente, nessas questões aí, está trabalhando forte, né? Para que no futuro a gente venha a reduzir ainda mais a questão da manutenção. Hoje nós temos grande custos, né, de manutenção de redes, né? E já é comprovado através dos números que a gente tem, né, que eu posso passar agora no decorrer aí do número de redes novas que foram implantadas, né? A gente hoje reduz o custo da manutenção por substituição de rede. Então, para nós, e no futuro aí a gente imagina que com essas substituições a gente diminua ainda mais a questão de manutenção e, logicamente, melhorar em outros serviços. Dói demais da gente quando a gente passa por uma calçada e vê uma água escorrendo, né? Porque tem ali um buraco, porque tem ali um cano que se rompeu, alguma coisa assim. Mas a maior parte a gente não enxerga, né? A maior parte da perda da água está debaixo da terra, né? Hoje, se nós... Isso é dinheiro, isso é vida, né? Isso é água que se perde, né? Para tu ter uma ideia, nós fizemos um levantamento não só da Comusa, mas no Brasil inteiro. Hoje, a perda, né, de água que tem desde a captação, o tratamento e a distribuição, chega praticamente 40%. Que loucura. Tá? Então isso vem tubulação antiga, vazamentos. Nós temos os ditos gatos, né, que conta também. Lavagem, logicamente, que a perda nunca vai cessar 100%. Né? A gente vai sempre ter alguma coisa de perda. Mas a gente está fazendo um trabalho, né, em conjunto com a direção
de que um trabalho de melhorar ainda mais o que a gente hoje tem, os nossos técnicos têm condições de fazer, mas nós estamos prevendo agora no futuro, né, fazer com que a gente traga empresas especializadas, né, nesses serviços aí, para a gente melhorar e diminuir as perdas da Comusa. A gente aprende, acho que desde a época de escola, né, desde a tenra idade, acho que as nossas escolas em Novo Hamburgo hoje trabalham muito fortemente isso, né? Os professores trabalham muito o cuidado com a água, o zelo pela água, o tempo, o fechar, na hora de escovar o dente, fechar a torneira, não deixar escorrendo a água, o banho que seja o banho moderado, né? O não lavar a calçada com água boa, tratada, né? Que se tem aí cada vez mais cisternas. E chega a época de verão, a nossa preocupação aumenta para saber que o consumo também aumenta. Seja para beber, para o que for. O consumo aumenta em torno de 20% no verão e é natural, né? Pelo calor as pessoas tomam mais banho, enchem piscina, molham mais as gramas, molham mais, né, as folhagens em casa. Alguns lavam calçada, né? Que a gente que é lamentável. É lamentável botar água fora, como bem o engenheiro ali estava falando. Um barro, gente, vamos primeiro, no mínimo, varrer antes. Varrer antes, né? Mas o ideal é que não se use água boa para isso. A gente até verificou no início do ano, quando teve um problema de desabastecimento, né? Que ficaram ali 2 dias num grande problema que a gente teve. E foi até vindo aqui, quando a gente fez um esclarecimento que foi dado naquele período lá em janeiro, em que saindo daqui, eu vi pessoas que já estavam retornando ao abastecimento e estavam próximos aqui da Vale TV lavando calçado. Que detalhe, absurdo. Né? Então, essa falta de consciência, muitas vezes, prejudica sobremaneira, né, o abastecimento de toda uma cidade, né, por uma falta de consciência. Mas a gente iniciou uma campanha de verão, como todos os anos a gente faz, que é um compromisso nosso, né, da nossa autarquia também, para que as pessoas tenham essa consciência. Né? Todos os anos a gente investe nisso, investe nessas propagandas, e agora a nossa campanha que a gente está lançando, que também foi passada para a Vale TV, é Fecha para Preservar. Né, o nome da nossa campanha, para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, tomem um pouco mais de cuidado, né, ao invés de efetivamente lavar a calçada, né, com a mangueira, varra primeiro, como bem tu disseste, né, Rodrigo? Mas não só isso, né, ter outros tipos de cuidado no dia a dia também, né, com o gasto de água, seja lavando uma louça, seja demorando no banho, seja lavando o carro. Então todo cuidado nesse momento é fundamental, porque a água é finita. Né? Nós captamos um rio que realmente baixa, né, durante o verão, como todos os outros, né, numa ausência de chuva, a gente fica numa zona muito limítrofe, então quanto menos a gente captar essa água e tiver também um consumo mais moderado, durante mais tempo a gente vai conseguir manter. Muito embora também a gente vai falar no decorrer do programa sobre os investimentos que a gente está fazendo em reservação. A gente tem tido sorte nos últimos anos, se é que se pode chamar assim, acho que vem competência aliado a isso, evidentemente, mas de não termos calor tão escaldante. Ele começou um pouco mais tarde, ali metade de dezembro que ele começou mais forte, mas sobretudo de ter períodos de chuvas que mantivessem os nossos níveis mais ou menos sob controle. Porque a gente já viveu racionamentos, né? Já, no passado sim. Há não muitos anos atrás, Novo Hamburgo, nossa região, Rio Grande do Sul, passou por severos problemas, sobretudo no período de verão. Que não existe uma reservação de captação, né, Rodrigo? Porque evaporação também é muito. Exatamente, existe uma reservação da água tratada, mas não uma reservação de captação. A gente não tem uma barragem no Rio dos Sinos, nenhum município tem. Ele é um rio que continua descendo com seu fluxo normal. Então, ou né? Tem fluxo ou vai voltar. Exatamente. Então, se não tiver chuva, né, hoje vai acabar faltando água. Então, é por isso que a gente tem que ter essa consciência, tem que permanecer o fluxo do rio. Não basta também só chover em Novo Hamburgo, tem que chover na cabeceira do rio. Né? Porque também... Desde Cará. Exatamente. Então, tem toda uma situação climatológica que tem que ser levada em consideração nesse momento. Mas, também é importante frisar que a gente está, sim, com projetos, está com planos de ampliar essa reservação, inclusive, numa discussão junto ao Comitê Sinos, para fazer uma reservação de água para captação. Né? Eu acho isso... Isso é fundamental, né? Isso foi pensado no passado já, de outras maneiras, foi se falado em barragem que não se cogita,
porque tu acaba prejudicando os outros municípios também que estão abaixo, né, da nossa cidade no Rio, como São Leopoldo, Sapucaí, enfim, Esteio. Não se cogita barragem nesse sentido, mas nós temos lá no nosso setor de engenharia já projetos no sentido de buscar fazer um EIA-RIMA daquela área de banhado que nós temos próximo ao Rio dos Sinos para buscar fazer uma lagoa de captação. Como é o nome? EIA-RIMA. EIA-RIMA. Na verdade, um licenciamento ambiental. Um estudo. É um estudo ambiental que tem que ser feito, tá? Então, que ele é mais completo, ele é mais complexo, ele demora mais tempo, mas para viabilizar que uma zona de alagadiço ou de banhado como aquela seja utilizado para esse fim, tem que ser feita uma série de estudos ambientais, né, que levam um determinado tempo e são muito específicos também pelo local de alagadiço e por ser próximo do rio, para que a gente tenha isso mais efetivo. Então, a gente está trabalhando nisso para poder oportunizar com que no futuro a gente tenha uma lagoa, talvez, de captação, né, próximo ali da onde fica a nossa captação no Rio dos Sinos. Acho fundamental essa visão de futuro. E já discutimos isso em outros momentos aqui na estação, também não entendo por que uma cidade, uma região, né? Uma região aqui de 1,5 milhão de habitantes, fora Porto Alegre, né? E fora Canoas, daqui para cima, que depende exclusivamente dessa vazão. Mas prescinde em algum muito. momento nós teremos esse problema. Mas daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos, teremos. A administração pública, de um modo geral, Rodrigo e telespectadores, ela prescinde de planejamento. Isso foi subjugado no passado. Exatamente. Prazo, né, isso foi subjugado no passado, né? Enfim, não cabe aqui apontar culpados, isso a gente sempre deixa bem claro na nossa gestão. A gente tem que buscar um caminho para o futuro, a gente tem que buscar uma construção, né? Então, nós temos essa função e essa obrigação de buscar um caminho. Então, para nós, o caminho é sempre avançar. Nós tínhamos projetos que estavam parados há muito tempo, né, na Comusa, nós estamos avançando em todos eles que estavam parados, estamos buscando alternativa para aqueles que a gente não estava conseguindo viabilizar, e mesmo sem ter, né, um setor específico de planejamento, a gente vem conseguindo aos trancos e barrancos, né, engenharia, fazer esse trabalho de tentar colocar a Comusa efetivamente no futuro. E essa é uma área de preservação ambiental que já está ali, ninguém pode construir ali teoricamente, né? Porque ela, na época de cheia ela vai ser ocupada. É isso que tem que ser buscado, junto também aos órgãos de proteção ambiental, junto aos órgãos licenciadores, como a FEPAM, no caso, né, e a SEMAN aqui no Novo Hamburgo, para a gente buscar um meio termo e tentar fazer essa construção que é benéfica para todos. Né? Já é uma zona de alagadiço, então a gente tem que construir em conjunto, porque não caberia fazer isso em outro local que não ali. Claro, uma desocupação, né? Porque ali já é uma zona que está no nível do rio, está muito próximo ali também da nossa captação, e é sim uma oportunidade da gente ter uma reservação de captação. Né? É uma reservação real e ela está ali à disposição ao lado do rio. Então, com o tempo, até a própria chuva pode manter essa lagoa de captação abastecida. Mas isso prescinde de estudo, né? Ainda está engatinhando, mas eu acho que o primeiro passo foi dado. Uma visão de médio a longo prazo, mas que é necessário que se faça. Ari, são quase 800 quilômetros dentro da nossa cidade de tubulação de água. O que é possível dizer da antiguidade dessa rede, da renovação dessa rede? Como é que a Comusa enxerga isso e vem trabalhando para isso nesses últimos anos? Nós podemos dizer que a nossa rede é muito antiga, né? A gente está trabalhando nisso, substituindo. Mas só para tu ter uma ideia, tá? Eu trouxe um relatório aqui, tá? De outubro de 2017, tá? A setembro de 2019, tá? Isso foram feitos, né? Em quilômetros, né? Aproximadamente 64 quilômetros de extensão de redes. Né? Quase 10% da rede, então. Quase 10%. Né? E isso a gente está avançando. Agora, para o ano que vem, a gente já prevê um aumento, né, anual das substituição de rede. Então, o trabalho é contínuo, né? E aí, o que tu me diz? Pô, a substituição de rede, o que traz de benefício? Ela, além de trazer o benefício de melhor atendimento à população, ela reduz custos à companhia, à Comusa, né, na questão de manutenção de rede. Né? Então, ela traz esse benefício. Então, a gente está avançando,
né? E preocupado com essa questão que há pouco o Márcio falou, né, da reservação, né? Nós estamos agora com uma nova, já licitada e tal, uma nova captação da água bruta lá no Rio dos Sinos, né? Estamos ampliando a estação de tratamento de água, que é da onde vai vir essa água, né? Nós vamos passar de 720 litros por segundo para 970 litros por segundo, né? Então, vai proporcionar à população de Novo Hamburgo uma melhora ainda mais. 30% de aumento. 30% de aumento. Então, para nós é gratificante isso, né? Logicamente que tudo isso envolve a parte ambiental, né? Que a gente agora está tendo o êxito de colocar novamente os trabalhos sendo realizados, né? A estação de tratamento ali, a ampliação já está adiantada, e a questão da nova adutora também, falta parte dela, né? Que é a transposição ali na parte onde tem a ponte seca, né? Que vem lá do Rio dos Sinos, mas estamos bem adiantados nessa questão, e um futuro próximo aí a gente já tem essa nova captação e a nova estação de tratamento. Nesses mais de 60 quilômetros de rede substituída, está na conta, por exemplo, aqui o bairro Ideal? Tá, o bairro Ideal está na conta. Porque aqui a substituição aconteceu trazendo para a calçada. Exatamente. Tanto é que aqui a obra daqui ano passado. é Obras da Caçador, né? Aqui da Rio Branco, né? Foram feitas aí, se eu não me engano, foi terminado o ano passado. O ano passado. Né? A gente concluiu toda essa parte de substituição de rede daqui do Está o centro da cidade aí também? O centro da cidade, com a revitalização do centro, a gente fez toda a parte ali central, que ali é a Magalhães Calvé também, que é um grande gargalo que tinha ali, né? Então, por causa das chuvas. Né? Então a gente está concluindo esse serviço também. Nós temos para... Engraçado que é uma parte alta e que levantava 40 centímetros de água ali. Não, nós temos, por exemplo, um problema grave que era lá no Kefas, né? A gente... Todo verão faltava água. Todo verão faltava, e a gente vendo esse problema, através da comunidade nos chamou lá, fomos lá, com os nossos técnicos, e fizemos uma nova adutora. Então acreditamos, né, que se não resolveu 100%, mas que está praticamente resolvida a questão do Kefas. Acho que os 3 bairros que tinham mais problemas, São José, Kefas e Santo Afonso, né? Isso. Como é que estão esses 3 bairros especificamente? Assim? A Santo Afonso, por exemplo, a gente está trabalhando, ainda estamos trabalhando, né, também com uma nova adutora lá, levando uma capacidade maior ainda para que não, agora principalmente no verão, que tinha muita falta d'água, né? Então, resgatando então solução para um problema histórico. Né? Então, e essas obras estão sendo feitas. Tu vê uma região baixa, né, plana, teoricamente. Estão sendo feitas. O problema todo lá era uma tubulação antiga e ramificada, muito ramificada, com um diâmetro menor do que deveria ser. Então a gente está com os estudos foram feitos lá pelos técnicos, então estamos fazendo uma nova adutora lá para que possamos atender ainda melhor a comunidade. Porque o problema das partes altas da cidade está resolvido em parte há bastante tempo. A gente não tem mais no Guarani, por exemplo, em outras regiões mais altas, problemas que nós tínhamos históricos lá dos anos 90. Houve um investimento grande também por parte da Comusa, né? Não só em reservação, mas em boosters também, né? Que são motores que jogam água para essas áreas mais altas, né? Então também houve um investimento, né, da Comusa nesse sentido, para poder fazer o abastecimento sem ter prejuízo, né, das partes altas da cidade. Então essa parte, principalmente ali do Operário, Guarani, ela é abastecida por um booster desse, né, que é uma bomba que joga água lá para cima para aquela região do hospital. Tem no meio da rede
Tem a cada distância, né, eles identificam a pressão da rede, né, e o quanto ela necessita também para subir, como ela não vai subir por gravidade, se não tem reservatório, porque de um modo geral a maior parte dos reservatórios fica nas partes mais altas da cidade, então desce a água para a parte mais baixa por gravidade. Desce do reservatório direto para a gravidade e acaba ganhando pressão na descida. Então tem alguns pontos da cidade que não há reservação nessa parte mais alta, como é o caso do bairro Operário, em que a água sobe daí sendo bombeada, né? Primavera, por exemplo, tem um reservatório. Tem um reservatório. E aí isso facilita. Isso facilita sobremaneira, né? Porque também. Desculpa a minha ignorância. Mas de qualquer forma, essa água também tem que ser bombeada de lá. Nós bombeamos lá da ETA, que é na Coronel Travassos, né? Para esses outros reservatórios. Então nós temos uma sala de comando lá, onde são monitorados por computador todos esses bombeamentos, todas essas bombas e todos esses reservatórios. A gente sabe eletronicamente aonde estão os níveis de cada reservatório. Se vai faltar água em algum lugar ou não, a gente já consegue prever eletronicamente hoje, tudo computadorizado. Eu acho que a maior qualidade dessa substituição me ajuda nesse sentido, mas que eu percebi isso, o valor disso, exatamente quando começaram as obras do centro, quando foi anunciado o que era o projeto que nós estamos vivendo naquele momento ali, da possibilidade de a gente não precisar mais abrir o asfalto, né, uma rua, uma via da cidade, para fazer a troca, a substituição, a manutenção de uma rede, enfim. Sim. Tá tudo, essas áreas, todas que mais de 60 quilômetros, estão todos eles na calçada. Exatamente, eles são levados, né, para a calçada, a rede, que é a rede de distribuição, que é a que faz a interligação com as residências. Não é mais feito no meio da rua, né? Criou um prédio novo lá em tal rua, não precisa abrir a rua no meio de novo. Exatamente, essa é a ideia. A ideia é que se tem, com a rede nova, não precisa mais ser feita abertura de rua. Então, antigamente se fazia o asfalto numa rua, existe uma ligação nova, e ainda em alguns locais é assim, tu é obrigado a ir lá e cortar o asfalto novo para fazer a ligação da rede, porque a rede passa bem no meio da rua. Não vou muito longe, Novo Hamburgo viveu isso na Vitor Hucuns alguns poucos ainda anos atrás. Nós temos ainda 53%, né, de rede que ainda é assim, que se pedir uma ligação nova, tu é obrigado a cortar o asfalto para fazer. E complementando o que o engenheiro Ari falou, que é importante esse material que a gente está utilizando agora, que ele não tem mais cola de junção, ele não é mais juntado através de uma colagem, ele é soldado. Esse material de pia dele é todo unificado através de uma solda, é uma solda especial. Então a probabilidade dele ter um vazamento é muito menor, né, com essa soldagem. Então a durabilidade dele é prevista para pelo menos 50 anos, né, que é a garantia do material. Então a gente vai ter um material a longo prazo sendo utilizado com uma intervenção muito menor. Evidentemente que eventualmente pode acontecer algum conserto, mas o dano que vai se ter vai ser muito menor e vai ser muito mais rápido também de consertar. Como está a qualidade da água que a gente está consumindo na nossa cidade? O que a gente está bebendo? Estamos bem? São bons esses níveis? Quais são o que diz a Organização Mundial da Saúde? E o que a gente tem aqui em Novo Hamburgo? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hashtag fecha para preservar. Vamos continuar falando da nossa água, da nossa vida. O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. CDL Novo Hamburgo apresenta Natal CDL, uma campanha inovadora totalmente informatizada. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, concorra a um Renault Kwid 0 km e vales compras de R$500. Basta cadastrar o cupom numerado no site da campanha. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e pagando com cartão Sicredi. Em vez de um cupom, você recebe 3. Natal CDL Novo Hamburgo. Patrocínio Sicredi. Apoio Jornal NH, SVR Portaria e Monitoramento e Prefeitura de Novo Hamburgo. Realização CDL Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor.
e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. A ACI é uma entidade forte que representa o associado. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. Estamos de volta com nossa Estação Hamburgo Especial nessa noite de sexta-feira, conversando sobre a qualidade da nossa água, o que a Comusa está fazendo para que a gente possa ter um serviço ainda melhor, para que não falte água mesmo no nosso verão, para que os problemas que possam acontecer sejam mais rapidamente resolvidos. E a boa notícia que tanto o Ari quanto o Márcio estavam nos passando é de que com as reformas que estão sendo feitas, as correções que estão sendo feitas na nossa rede, a gente já está tendo uma economia na manutenção dessa rede, né? Na organização dessa rede mês a mês. É isso, né, Ari? Isso já está mais barato. Já o custo da manutenção está diminuindo na velocidade que a gente implanta as novas redes, né? A substituição das redes antigas. Então, isso aí a gente já fez estudo e está vendo que está diminuindo. Isso oportuniza também, só complementando, que a gente consiga seguir fazendo a substituição de redes, né? Porque todo o custo que a gente consegue tirar de um lado, a gente consegue fazer de investimento no outro, que é fundamental, que é a substituição de rede, para a gente cada vez mais reduzir custo para o futuro. Ao invés de a gente apagar incêndio, exatamente. Apagar incêndio falando de água, né? Tanto é que a ideia é aumentar ainda mais a substituição de rede. Logicamente que isso envolve questões financeiras, né? Porque o custo não é barato. Então, né? Tu pode tirar da questão da manutenção e investir na substituição de rede e no futuro, né, lá na frente a gente ter um percentual muito menor de problemas de redes. Ô Márcio, já teve lá na nascente do rio? Já. Eu não fui, diz que é muito difícil chegar lá, eu fiquei com medo de ter uns tombos lá, não fui. Diz que é um santuário. Não, é muito bonito, né? Com certeza é muito bonito e todo aquele que tiver a oportunidade de conhecer deve conhecer. Só que ao longo do caminho essa água vai perdendo qualidade. É verdade. A gente tem várias cidades que lançam ali parte dos seus esgotos, parte dos seus resíduos industriais que ainda não são tratados na totalidade como a gente gostaria que fosse. Felizmente a gente vem avançando muito nisso, né? A gente está muito menos poluente do que era 15, 20 anos atrás, nem precisamos ir muito mais longe que isso. Mas de fato, quando a gente faz a captação dessa água ali, a gente não tem a água lá daquele santuário, né?
É verdade. Mas vocês entregam, na medida do que é possível fazer, uma água limpa. Como fica metais pesados no meio desse caminho? Como fica os dejetos, detritos nossos mesmo, de fezes, de tudo que esse rio carrega ao longo dele, que a gente hoje, depois de passar por um tratamento, a gente bebe tranquilamente. A gente pode beber tranquilamente? Pode beber tranquilamente. A gente tem um rio muito ruim, né? A gente tem um rio de classe 4, que é um rio tão ruim quanto o rio Tietê, por exemplo. Que todo mundo fala como o rio, né? Estudos comprovam que o Rio dos Sinos é o 4º pior rio do Brasil. Puxa vida. Né? E tudo depende, claro, da onde efetivamente também tu capta essa água, né? Se tu captar mais perto do cara, a água vai ser cada vez melhor. Então, à medida que tu vai descendo, né, que vai tendo toda essa contaminação. Mas não é um problema só de Novo Hamburgo, mas também de toda a bacia do Rio dos Sinos, que é a falta de compromisso ao longo do tempo também, não só do serviço público, mas das pessoas também para com o Rio dos Sinos. Né? A gente sabe que ao longo dos tempos houveram muitas empresas que jogaram dejetos e detritos e ainda jogam, ainda lançam, mas ainda a maior poluição do Rio dos Sinos advém do esgoto doméstico. Né? O esgoto aquele da nossa casa, né, que muitas vezes as pessoas também não sabem da funcionalidade das suas fossas sépticas, que resolveria em grande parte esse problema. Né? Se a fossa da sua casa está funcionando como deveria, resolve em grande parte o problema, porque aquela parte da contaminação, né, a água que vai sair dali vai sair muito mais limpa se a fossa estiver funcionando. Então, é uma campanha nossa também, além dessa que a gente tem de verão, para a economia de água e para consumo consciente de água, e a gente vai encampar também, com o passar do tempo, provavelmente no ano que vem já com uma força ainda maior, né, essa campanha das pessoas terem uma conscientização pela limpeza das suas fossas. Tem gente que não sabe onde está a fossa, tem gente que não tem fossa, tem gente em Novo Hamburgo ainda que tem sumidouro. Em grande parte da cidade de Novo Hamburgo ainda existe sumidouro, né? Tem gente que tem sumidouro e poço, que é ainda mais perigoso, né? Porque no mesmo terreno a pessoa tem um sumidouro e tem um poço. Quer dizer, o seu sumidouro pode estar contaminando a sua Provavelmente água. Vai estar contaminando a sua água. Então, ao verificar que a água está límpida, quando tu faz a captação dela do poço, a pessoa acha que aquela água realmente está limpa e não faz um adequado controle, não faz uma adequada análise daquela água, muito provavelmente ela vai ter algum tipo de contaminação. Né? Então ela tem que ter um controle, tem que ter uma análise, como é feita a análise da Comusa. Na Comusa, após o tratamento da água, que é um processo extenso, né? Uma série de fatores levados em consideração. Químico e físico. Químico, né? E físico, né? Inclusive visual, e todo esse controle é feito lá, é analisado de hora em hora, não só pelo nosso laboratório interno que analisa e faz o controle da água que é captada, e da água durante todo o tratamento dela, ela vai sendo analisada. Ela de tanque em tanque vai sendo analisada em todo o processo de tratamento, até o final. Até sair na torneira final lá, que é onde vai ser fornecido para as pessoas. E não só isso, nós também temos pontos na cidade em que a gente faz captação também dessa água e que ela é analisada também todos os dias. Então, em diversos Você faz uma torneira pontos, lá na Roselândia para saber se está boa, chegando lá bem. Exatamente. E aí também, claro, quando alguma pessoa encontra alguma dificuldade ou algum problema também de abastecimento, a gente prontamente, quando entra em contato pelo nosso 0800, a gente manda um servidor lá para verificar o que está ocorrendo e já faz uma análise dessa água imediatamente. Esses processos físicos e químicos, eles dão uma garantia do que na qualidade dessa água? Existe um protocolo do Ministério da Saúde, né, que tem que ser respeitado. Segue regras internacionais. Exatamente. Então são pactos firmados internacionais também, que são seguidos pelo Ministério da Saúde, e também são regras estaduais também, que dizem respeito inclusive a agrotóxicos. Né? Então, todo o protocolo, tanto federal do Ministério da Saúde quanto o protocolo estadual, aqui da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, eles são seguidos à risca. A água não sai da Comusa, e um exemplo disso foi quando houve aquele descarte inadequado, enfim, o acidente que ocorreu numa empresa em Campo Bom, onde houve o despejo, se eu não me engano, era só da cáustica no Rio dos Sinos, né, que estourou um tanque, não sei o certo, que aumentou o pH da água captada no Rio dos Sinos, e a gente imediatamente parou de captar. No momento em que nossos técnicos verificaram que o pH da água que estava sendo captada se elevou, parou todo o tratamento, nós paramos de captar a água até o outro dia de manhã, quando a água voltou ao nível normal, que passou aquela mancha que houve daquele produto e seguiu adiante. Tanto é que só no outro dia São Leopoldo, né, parou de captar porque
prosseguiu, né, a mancha e seguiu adiante no rio. Então, a responsabilidade que a gente tem com a saúde pública e nossos técnicos, se lá estão também 24 horas trabalhando, tem essa responsabilidade com a saúde de toda a comunidade de Novo Hamburgo. Tem gente lá hoje, 2 horas da manhã, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tu falaste dos agrotóxicos, né? A gente sabe que existe arrozeiros ao longo do Rio dos Sinos, captando água, que tiram a água, tiram então em quantidade grande para irrigar suas lavouras, e que também usam agrotóxicos ou insumos que são químicos também para incentivar. Isso aí continua sendo um problema grave aqui na nossa Lomba Grande ou de Sapiranga e Nova Hartz, que acaba impactando aqui? Os protocolos de saúde que a gente obedece não têm identificado agrotóxicos, né, que são proibidos pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Não se há notícia na Comusa hoje, né, pela nossa engenharia química, até o engenharia pode falar melhor, que é o diretor da área, mas não há notícia de agrotóxico que esteja fora dessa lista ou que a gente não consiga verificar nas nossas análises. Então, a água está hoje própria para consumo e potável, né, como manda tanto o protocolo do Ministério da Saúde quanto o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado, que leva em consideração uma grande lista de agrotóxicos, inclusive. Aí estamos tratando da nossa água que a gente consome. Como é que está a evolução do tratamento dos nossos dejetos, dos nossos esgotos? Olha, nós estamos agora... Ainda temos uma quantidade muito pequena de água tratada. Isso é um problema, né, de toda a bacia do Rio dos Sinos. Né? Nós temos um esgoto aí sendo tratado praticamente da era medieval. Nós somos uma cidade grande e pujante, como é Novo Hamburgo, que aceitou, ao longo do tempo, ter um esgoto correndo a céu aberto no centro dessa cidade. Né? Nós passamos a achar que aquilo é uma coisa normal. E não pode ser, né, Rodrigo? Na frente aqui do shopping da cidade, numa zona bonita da cidade, tantas outras... Lugar onde o meu pai tomava banho. Exatamente, e nós aceitamos que corra esgoto a céu aberto. De que difere aquilo ao que eles mostram muitas vezes na televisão da periferia que escorre o esgoto a céu aberto? Talvez o que seja diferente é que tu não pise diretamente no esgoto, porque ele está, de certa forma, canalizado. Né? Existe um valo canalizado, mas não difere muito daquela pinguela lá das periferias, muitas vezes, em que tu tem que cruzar e que o esgoto também corre a céu aberto. Então a diferença não existe nesse ponto. O que existe é realmente um trabalho de futuro, e voltando agora que não adianta a gente ficar falando no passado. Perfeito. A gente tem que ter uma visão de futuro. A gente está se empenhando, e agora já estamos com um protocolo na FEPAM, para efetivamente fazermos a estação de tratamento do esgoto Luiz Raul, que vai oportunizar que a gente chegue praticamente 60% do esgoto tratado na cidade de Novo Hamburgo. Então isso para nós, e é um compromisso também da prefeita Fátima, desde o primeiro momento, né, quando me incumbiu de assumir a diretoria da Comusa, de que acontecesse, né, de que essa estação de esgoto acontecesse, porque é inaceitável que a gente tenha em torno de 5% de esgoto tratado na cidade de Novo Hamburgo, mas estamos prestes a inaugurar uma estação que vai elevar em 2% ainda em breve, acredito que esse ano, no máximo em janeiro do ano que vem, que é a estação da Roselândia, que já vai subir para 7% de esgoto tratado. Está tudo pronto lá, né? Nós estivemos agora de manhã lá, até o diretor Márcio esteve comigo lá, os últimos detalhes. Né? A gente está uma questão de tempo aí, de ajustes, né? E testes que serão feitos agora, e acreditamos aí que janeiro, fevereiro, a gente coloca... Isso é uma boa notícia. Coloca em operação a ET Roselândia. É uma satisfação, né, de ter esse movimento, ter essas obras, né, sendo concluídas. E como disse o Márcio, a gente está muito empenhado na questão da Luiz Raul, né, aonde será um marco para Novo Hamburgo a questão do tratamento de esgoto, né, que muito prejudica o nosso rio. Será que nós vamos poder pescar lá ainda, Ori? Eu acredito... Vamos marcar essa pescaria. Eu acredito o seguinte, eu acredito que se os administradores, né, das diversas cidades, não adianta Novo Hamburgo tratar e as demais cidades ficar sem o tratamento. Então, eu acredito que com essa legislação federal aí, onde foi
foi colocado pelo ministro Guedes, né, de estar financiando prioridade isso, né? Financiando a questão do saneamento. Eu acredito que o futuro, né, nós poderemos, quem sabe, pescar no Rio dos Sinos. Gente, estão falando de 60 e pouquinhos, as pessoas tomavam banho aqui no Luiz Rau. Os jovens que moravam na volta tomavam banho ali. Nós temos outra estação também, que é uma estação compacta, mas que é na Vila Palmeira, que deve ficar pronto em março, abril. São 300 famílias, né? São 300 famílias que serão atendidas ali por essa estação. Então, a preocupação dessa administração, né, da prefeita Fátima, do diretor Márcio, aí, é que a gente evolua nessa questão aí, né, que faça as obras acontecerem. Se nós pegar a Luiz Rau aí, vem de um passado, né, que diversas situações ocorreram, mas agora de concreto a gente tem a questão que foi protocolada na FEPAM. Então a gente esses valores estão com financiamento junto à Caixa. Então a questão de tempo aí, um período não tão grande de nós começar essas obras da Luiz Rau. O que a gente pode falar das VRPs, as válvulas reguladoras de pressão, né? As válvulas reguladoras de pressão, elas te proporcionam, né, uma melhor ajuste nas redes, né? Até porque se tu tiver muita pressão, o que acontece? Elas vão dar problema de estourar as redes, né? Estourar e manutenção, né? Então nós temos essa preocupação de que para que a gente possa monitorar, né, com os VRPs essas redes aí e levar a água da melhor forma possível para não estar faltando em pontos mais altos também. Isso é mecânico ou é uma interligação eletrônica, elétrica? Enfim? Ela é elétrica. Vocês acompanham isso de uma central? A gente acompanha da nossa central de comando lá na ETA, lá na Coronel Travassos, lá onde fica a sede da Comusa. É tudo acompanhado de uma central de comando lá em cima. São quantas hoje, presidente? Ô, diretor? São quantas válvulas ali? Tem esses dados aí? Mas assim, para não situar, estamos falando de unidades, de dezenas? Não, são dezenas. São dezenas. Eu acho, se eu não acredito, se eu não estou enganado, são mais de 50. Então a gente consegue ter um mapa de só para toda a ter uma cidade, ideia, eu acho que se tem água, se não tem. Para elucidar no que elas ajudam, por exemplo, no final de semana passado, não esse que passou, o anterior, né? Nós tivemos um problema muito sério em Canudos, né? Até explicando, né, e justificando o que aconteceu. Por exemplo, tu tem uma canalização muito antiga. Tem alguns casos que ainda temos canos de fibrocimento ou de ferro, como o engenheiro ali falou. E esses canos são muito antigos, né? Há um rompimento, nossa equipe vai lá, faz o trabalho, né, de recomposição, ajeita, conserta, e quando há a ligação de novo, né, porque todas essas válvulas elas são desligadas também por setores, por zonas da cidade, para que não fique a cidade toda sem água quando há um vazamento. Então, aconteceu um vazamento numa rua X do bairro Canudos, nós isolamos aquela área, né? Tem várias válvulas em várias áreas diferentes, isolamos aquela área, vamos lá, fizemos o conserto. Quando tu abre novamente a válvula, tu tem que ter esse controle de pressão, porque às vezes, como aconteceu nesse final de semana, 4 metros adiante estourou de novo. Então as pessoas muitas vezes não entendem. Poxa, mas vocês foram lá consertar no sábado e no domingo de novo a gente ficou sem água, né? Não é por uma culpa de quem fez o serviço ou o serviço não foi mal feito. Logo adiante a rede estava tão comprometida e tão ruim quanto aquela que foi consertada. Mas daí também se diz assim, mas por que vocês não trocam tudo? Nós estamos fazendo isso. Só que trocar tudo significa um custo elevadíssimo, porque, como a gente bem colocou, em 2 anos, né, a gente falando aí, de 2017 até 2019, que são os 3 anos aí que a gente vem fazendo a substituição de rede, nós estamos falando de mais ou menos em torno de 18 milhões, mais ou menos, de investimento. Então, para 10%. Tu multiplica isso por 53% que tu ainda tem para trocar e vê quanto é que vai dar isso em valor. Então, para nós seria muito melhor se tivesse a condição financeira de fazer essa substituição imediata de toda a rede da cidade. Mas tu imagina também o que é abrir a cidade inteira ao mesmo tempo.
Sim, porque não é só o cano, né? Não, nós temos problemas em diversos outros lugares que as pessoas realmente reclamam e têm razão de reclamar, por exemplo, como 25 de julho. É um lugar que a gente tem que fazer a substituição em seguida. Alguns pontos de Canudos. Na rua? Na rua 25 de julho. Eu moro na José de Alencar, aí não Mas tem problema. seguidamente tem problema na canalização da 25 de julho. A gente sabe disso. As pessoas às vezes até reclamam. Dizem, mas por que a Comusa não faz? Não, a gente faz. A gente está sabendo o que está acontecendo. Mas, por exemplo, agora a gente teve que optar ou fazer a substituição da 25 de julho, que ainda tem conserto, ou fazer da Santo Afonso, onde não tem. As pessoas iriam ficar sem água o verão inteiro. Então, o administrador público tem essa tarefa difícil muitas vezes, ter que escolher o que vai acontecer. Exatamente. Ou é uma coisa ou outra, não tem como fazer as duas coisas. Então, a gente preferiu nesse momento remediar uma área para poder consertar outra que as pessoas, todas elas, toda a comunidade ficaria sem água. Porque mesmo que a gente tenha aí 400 quilômetros já realizados, tem outros 400 que precisam. Tem muita coisa, muita coisa, né? Nós temos aquela área ali da Vila Kuntz também, que é um problema seríssimo, que a gente tem um orçamento que até não está atualizado, de aproximadamente 7 milhões para substituir toda aquela rede e toda da Venon Soares, e toda aquela rede ela é de fibrocimento e ela tem que ser substituída. Então nós imagina o compromisso. Mas a de ferro não é ainda mais grave? Hein? Bom, as duas são muito tão ruins quanto. Talvez o fibrocimento, o problema seja a perda da água maior. Na verdade os dois têm problema. O fibrocimento, com o tempo ele quase parece um papelão, o fibrocimento. E a gente está bebendo isso. E quando dá a questão da pressão que nós estávamos falando há pouco, ela estoura. Ela já está tão fina a parede dela que não aguenta. Perfeito. É importante também destacar agora, né, que uma das coisas que vai ajudar bastante, a gente fez a compra agora de um produto chamado ortopolifosfato, que até pela qualidade da água que é apresentada, quanto mais o rio está abaixo, pior fica a condição dele com relação a ferro e manganês. Tá? Todo ser humano tem ferro e manganês na sua composição, então o consumo dele em níveis moderados não causa nenhum tipo de prejuízo. Tá? Mas agora nós, por conta de algumas coisas que acontecem, principalmente ali no início da primavera, né, aumenta uma coloração da água muitas vezes. Ela fica um pouco amarelada por conta desse ferro e manganês. Então, sabendo disso, a gente inovou mais uma vez, foi atrás no mercado para buscar algum produto que não seja nocivo à saúde, né? E que faça o sequestro dessas partículas, criando inclusive um filme na tubulação para que não se solte mais também partículas. Porque o que acontece, Rodrigo, em telespectadores? Muitas vezes quando o cano fica seco, né, quando ele volta a pressão de novo, as partículas que tem dentro da canalização elas são levadas junto com a água. Então a tubulação ela não foi feita para ficar seca, ela fica sob pressão o tempo todo e essas partículas que vão se juntando dentro do cano elas ficam ali, imóveis. Então quando o cano seca e a partícula desce e a pressão da água vem com tudo, ela acaba arrastando e acaba sujando a água. Muitas vezes é o que ocorre, principalmente nessas tubulações mais antigas como a de ferro. Nós estamos falando inclusive de partículas de ferrugem muitas vezes. Então, esse ortopolifosfato que vai ser colocado no tratamento da água, ele vai criar um filme por dentro da tubulação, não permitindo mais que esse tipo de situação ocorra. Então, ele vai sequestrar essas partículas, vai prender elas na canalização e não vai mais ocorrer esse tipo de coisa a partir do próximo ano. A gente acredita que isso vai estar resolvido. Mas é natural que às vezes a água volte com um pouco de areia ou que volte com a gente tem tomado algumas medidas tem que ter até cuidado na hora de abrir e deixar correr um pouquinho. O engenheiro Ari também, o pessoal da direção técnica, engenharia, está tomando todo o cuidado com isso também, de mudanças de alguns procedimentos que nós tivemos também, principalmente quando há abertura de uma vala, né, para que seja efetivamente seca essa vala, não fique nenhum resquício de água, né, para não entrar essa água suja na tubulação. Então foram adotados alguns parâmetros aí que são importantes, mas que já tem dado um resultado bem relevante. Tem como minimizar então com esse problema certeza, também. Com certeza. Muito bem, senhores, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Maravilhoso poder falar e poder atestar com os senhores a qualidade da nossa água, da nossa fonte de vida do nosso Vale dos Sinos, o nosso Rio dos Sinos, né? Acho que a gente acabou não conseguindo conversar sobre assuntos importantes. Tu falaste antes do nosso Comitê Sinos, por exemplo, né? Amanhã tem plenário na Câmara de Vereadores. A gente sabe como vocês discutem essas questões e participam dessas atividades, cuidando para que isso seja ainda muito melhor. Mas o momento mais especial é de prestação de contas para a nossa comunidade, de poder falar do que vem por aí, de um verão onde
Falaste em 20% de aumento do consumo Exatamente, de água, exatamente. mesmo com as campanhas que se intensificam nesse período, dizendo, olha, gente, vamos cuidar para consumir menos água. Rodrigo, Nessa campanha especialmente, eu gostaria que também o Márcio fizesse a leitura da parte que envolve ali, item por item que vocês estão chamando a atenção, para que isso fique muito claro também. Ari, pode comentar. Só uns dados aqui que eu trouxe para passar para os telespectadores, para ti, Rodrigo, que a Comusa hoje ela dispõe de 23.100 metros cúbicos de reservação, né? E a gente, pensando nisso, então, estamos aumentando agora com um novo reservatório de 3.000 metros cúbicos, né? Então, essa preocupação que a gente tem, porque no momento que a captação é prejudicada no rio, né, a gente tem hoje a capacidade de 3 a 4 horas de autonomia, né, para a população. Então a gente pensa em aumentar ainda mais essas questões aí, para que a população sofra o menor dos males não tendo a água em sua residência, porque faltar água, sabe que é bem complicado. Então, pensando nisso, a gente está trabalhando para uma capacidade ainda maior de reservação da Comusa. A maior parte das pessoas de Novo Hamburgo bebem água da Comusa, né? Bebem água da Comusa. Pode ter que alguns tenham lá bombona em casa, alguns têm um poço artesiano, sempre com o controle do seu laboratório, evidentemente, né? Mas bebem a maior parte, grande maioria bebe água da Comusa. Sem dúvida. Eu bebo água da Comusa na minha casa. Diretor, vamos lá então. Quais são os pontos principais destacados nessa os pontos fecha para preservar? Vamos lá. Banho. A cada banho de 15 minutos são 243 litros de água consumidos. Em 5 minutos a menos, uma economia de 162 litros. Lavar a louça. São 15 minutos com a torneira aberta, igual a 243 litros. Por isso que eu não lavo a louça. Fechada, igual a 20 litros. Né? Fechando a torneira, né? Para a gente poder lavar, são 20 litros de diferença. Exatamente. Escovar os dentes. 5 minutos com a torneira aberta, igual a 12 litros. Fechada, uma economia de 11,5 litros. Nossa. Imagina. 500 ml é o que tu precisa realmente exatamente. Para lavar bem Regar as plantas. 10 minutos de mangueira aberta, 186 litros de água eu consumo. Com o regador, uma economia de 86 litros. Lavar o carro. 30 minutos de mangueira, igual a 216 a 560 litros de água. Com um balde, apenas 40 litros. Lavar a calçada. 15 minutos de mangueira aberta, igual a 279 litros. Dica, utiliza a vassoura para limpar, como a gente já tinha falado anteriormente. A lavagem do carro é um exemplo maravilhoso de como vocês estão trabalhando para que essas empresas elas sejam cada vez mais organizadas, exigindo que haja um controle rigoroso e cada vez mais a lavagem a seco também. É verdade, é verdade. Acho que esse é um lindo trabalho. A questão de lavar a louça eu vou ter que justificar com a patroa em casa de que, bom, não vou poder ajudar muito, a gente precisa preservar a água, é uma boa desculpa, mas se levantaste um outro ponto ali, especialmente de regar as plantas. Sim. Vamos lembrar que as plantinhas são burras, né? Um pouquinho de água para elas resolve. A gente acha que tem que encharcar a terra. Isso não vai para a planta, né? E nesse período a gente tenha muita inteligência de usar a água como um todo para que não falte para ninguém, para nenhum de nós, para nenhuma das pessoas que a gente ama, porque isso sim é uma situação muito triste. Engenheiro civil da nossa Comusa, diretor técnico Ari Borges dos Santos, obrigado pela tua presença. Teu ponto final. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu programa. E dizer para ti que a gente fica à disposição, né, de poder estar ajudando a comunidade, a população de Novo Hamburgo, né, no que for preciso. A gente fica à disposição para maiores detalhes, colocar situações da realidade do que a gente está fazendo, proporcionando novos investimentos. E acreditamos que a qualidade da água e a qualidade do serviço da Comusa melhorarão
ainda mais no decorrer dos anos. Amém. Diretor-geral da Comus, Márcio Líderes, obrigado pela presença. Obrigado a vocês por estarem de peito aberto aqui respondendo todos os nossos questionamentos, dando esclarecimentos ao nosso cidadão. Nós que agradecemos, Rodrigo. É um prazer estar aqui sempre conversando contigo e falando para a nossa comunidade. A gente está sempre à disposição, né, com transparência e também esclarecendo pontos que são fundamentais aí para toda a nossa comunidade relativa à nossa atividade fim, que é entregar uma água de qualidade com um serviço cada vez melhor para toda a comunidade. Obrigado, Misael, a Aline, que nos acompanha aqui nos nossos bastidores da nossa Vale TV, mas obrigado sobretudo a presença de vocês, sobretudo o carinho da sua audiência. Continue com a programação da nossa Vale TV. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.